Olá pessoal, como vocês estão? Estamos dando início a mais um episódio do GentilCast. Hoje estamos aqui com a convidada Nana de Castro. Pessoal, estamos aqui com a Nana de Castro. Muito obrigado, Nana, pelo convite que você aceitou. Eu sempre falo que tem algumas pessoas que eu conheço um dia antes ou no dia, né? E aqui não foi diferente. A gente se falou algumas vezes por telefone. Sim. Uma amiga minha encaminhou o seu vídeo que me chamou muita atenção. E eu falei, nossa, gostaria muito de ter essa pessoa lá no GentilCast. E aí, aqui estou. Ganhei esse presente, né? E eu creio que você também que está aí em casa vai ter um presente, que é a história de vida dela, falar um pouquinho mais de um tema, né, que é o nosso tema aqui, que é prevenção ao suicídio. Então, eu ia fazer a sua apresentação aqui, Nana, mas eu acho que eu vou passar hoje para você, para que você possa falar quem é a Nana de Castro. Tá bom. Vamos lá, então. A Nana de Castro é uma autora que trabalha com cinema, com teatro, com televisão, tem uma carreira artística, que escreve poesia, que tem canal no YouTube, canal no Instagram e tal, com esse trabalho poético e de autoconhecimento que eu faço. Eu também trabalho com grandes empresas com comunicação, porque eu tenho uma experiência grande no ramo da comunicação, em publicidade, com eventos grandes. Eu trabalho hoje como mentora de comunicação para executivos de empresas grandes. E eu também tenho uma formação em psicologia, que me dá a base para fazer esse lugar aí de mentoria, né? E junto com essa experiência em comunicação. E eu sou atriz de formação. Então eu tenho eu sou um polvinho que estou em vários lugares atuando e gosto muito de trabalhar com texto, com comunicação, com a palavra. E estou muito feliz de estar aqui no GentilCast, porque o nome já é maravilhoso. Então, eu falei, GentilCast, eu tenho que ir. Legal. Viu por que eu falei para ela se apresentar? Porque eu não ia conseguir ler tudo isso, entendeu? E olha que ela falou só um pedacinho, né? E com o tempo aqui, as pessoas vão conhecendo um pouquinho mais de você. Eu queria saber, Nana, esse é um tema, até a gente conversando nos bastidores, né? É um tema bem delicado, Sim. Onde eu sinto que está quebrando um pouco esse paradigma, né? De falar um pouco mais abertamente, das pessoas entenderem um pouco mais do assunto. Sim. Né? Então, me conta um pouquinho dessa história aí, de como tudo começou, porque eu vi que você ultimamente está indo para vários podcasts, né? Eu estou fazendo uma campanha, essa campanha viralizou, é uma campanha de prevenção ao suicídio que criou uma onda, sabe, Wellington, gigantesca aí na internet. Então, eu tinha uma meta para cumprir em 2 meses, eu cumpri em 4 dias, eu fiquei muito surpresa com um tema muito difícil, que é falar de suicídio, e porque eu abri meu coração e falei de uma situação muito dramática que eu vivi. Eu perdi a minha filha de 16 anos para o suicídio há 3 anos. E foi uma das experiências mais fortes e poderosas que já passou por mim. E é o tipo da coisa que ou a gente transforma em algo, né? Ou a gente amarga, a gente morre junto, né? A gente que é mãe. Então eu venho usando esse meu conhecimento que eu falei aqui de arte, essa minha experiência, essa minha carreira, né? As pessoas conhecem o meu trabalho. Eu falei, eu vou usar essa força, esse poder para fazer alguma coisa nesse lugar de dor, nesse lugar de tristeza. Eu vou acender uma luzinha, aquilo que eu estava te falando, né? Acho que a gente hoje no mundo é formiguinha com lanterna, acendendo luzinhas. E eu criei um projeto
de uma história em quadrinhos que quer fazer algo muito importante, que é trazer essa discussão, tirar ela do escuro, sabe, Wellington? Porque é muito importante. Existe um mês chamado Setembro Amarelo, porque os especialistas no tema do suicídio entenderam que o melhor caminho para a gente salvar os jovens, ou tentar pelo menos, é falar, tirar isso do escuro, sabe? Trazer essa conversa para a mesa e permitir que jovens que estejam pensando nisso possam falar também, né? Possam vir para você e falar do que ele está sentindo. A chance que a gente tem de mudar essa história. E a cura maior é quando a gente coloca aquilo para fora, né? Sim. Porque dentro daquilo que a gente conversou, o suicídio é muita pessoa sozinha, ela não quer conversar com ninguém, ou às vezes não tem ninguém para ouvir, né? Porque é igual você falou, às vezes você quer que a pessoa só te ouve. Você não quer falar, você não quer... E eu percebo muito isso, as pessoas vão se calando, principalmente essa nova geração. Sim, se isolando. Se isolando, a forma da roupa, a gente não sabe o que eles estão usando, porque sempre estão de fone de ouvido. Sim. Né? E isso vai deixando a pessoa cada vez mais isolada, aí já não quer mais sair, só quer ficar em casa assistindo Netflix, seriando ali. Exatamente. Então... ter um pouco mais desse olhar, né? Sim, então, esse lugar de isolamento é o lugar onde essa coisa ruim, esse sentimento ruim que essa criatura está sentindo, ele cresce desproporcionalmente, descontroladamente, né? E jovens são muito impulsivos. Então, assim, a vantagem de você falar, né, que a terapia é baseada nisso, é que quando você fala da coisa, ela perde força dentro. Enquanto você não fala, aquilo fica só no seu pensamento, na sua imaginação, martelando e vai aumentando e vai piorando, e você só consegue ver a coisa ruim. Quando você divide com alguém, quando você compartilha, dentro de você isso fica mais leve, e você, quando compartilha, as outras pessoas começam a olhar para caminhos, e a gente começa a olhar através dos olhos delas para outros caminhos, né? Então, esse lugar hoje do jovem isolado no quarto, isolado com a cara dentro do celular o tempo inteiro, é um lugar que a gente precisa ficar atento, né? Realmente. Precisa ter um olhar, né? Sim, ter um olhar. E eu acho que, assim, o importante também é que esse jovem se sinta à vontade para falar do que é ruim, do que é difícil, da fragilidade dele, sabe, Wellington? Porque esse eu acho que é um lugar hoje em dia, quando a gente vê rede social, aquele Instagram que todo mundo tá lá com o filtro, né? Tá todo mundo lindo, tá todo mundo maravilhoso, a pessoa o tempo inteiro você entra naquela rede, parece que é tudo maravilhoso e todo mundo tem milhões de... Não tem imperfeições, né? Não tem imperfeições, todo mundo tem um monte de seguidores, e todo mundo... E a realidade não é assim, a vida não é assim, né? É preciso que exista um espaço para esse jovem falar da fragilidade, do eu não dou conta, eu não sei, minha pele não tá linda, minha pele tá brotando um monte de espinha aqui, meus hormônios estão malucos, né? De existir esse espaço pra gente falar da fragilidade da gente. Eu acho que esse é um super caminho importante para um jovem, sabe, não sucumbir aí a esse pensamento, a uma ideação suicida, né? Sim, e é aquilo, né? Hoje em dia falam muito sobre bullying nas escolas, né? Sim. E às vezes o nosso filho, ele não quer trazer pra gente aquela fragilidade. Sim. Né? Ou porque os pais não dão essas condições para os filhos, né? Ou quando o filho fala alguma coisa, para com isso, é frescura, né? Você tá tirando uma nota ruim e tá atrelando a isso porque é coisa da sua cabeça, você não vai me enganar, e aí você começa a distanciar o filho. Sim. Né? Então, por isso que é muito importante você... E aí, filho, como que tá na escola? Né? Como que tá os amiguinhos lá? Tem algum amiguinho mais bagunceirinho? Né? Estão fazendo alguma coisa com você? Dá essa liberdade. E ele entender, né, Wellington, que é isso. Quando você dá esse exemplo aqui
se ele já sabe que vai falar com você e você vai falar assim, bobagem, frescura, imagina, né? Ele não vai falar. Não vai. Então, assim, é preciso que ele se sinta à vontade para não ser perfeito, não dar conta, para falar que ele não está dando conta, porque esse é o primeiro passo. Sim. E aí, outra coisa que você falou, que as pessoas ficam muito com medo de ouvir essa coisa e não saber o que fazer, né? Não saber o que falar. Você é pai, você é mãe, fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Muitas vezes só escutar, né, já é um grande serviço. É você abraçar aquela pessoa e falar, estou com você, estou aqui, estou te escutando. A pessoa às vezes só precisa disso, né? Assim, naquele momento ela só quer alguém com quem ela possa compartilhar a história de dor, de frustração, de inadequação dela. Não quer dizer que você precisa resolver ali na hora, entendeu? Tem um processo para resolver, mas poder ouvir, né? A escuta a escuta cura, ajuda a curar as pessoas, né? Sim, e dentro dessa escuta que cura, que eu acredito muito nisso, né? De você... É a minha esposa que fala que eu tenho essa habilidade de ouvir as pessoas, porque hoje a verdade é que ninguém quer ouvir os problemas dos outros, porque você já está com a vida cheia de problemas, né? E você não quer falar às vezes e você também não quer ouvir. Então, e eu gosto, sabe, de ouvir a história das pessoas. Primeiro porque é melhor eu aprender com o erro da pessoa do que com o meu próprio erro. E aí uma vez um amigo meu falou, Wellington, mas não dá para ouvir todo mundo, porque tem coisa... Eu falei, não, dá sim. Porque até aquela pessoa que faz coisa errada, ela consegue te ensinar a não fazer. Exato. Aí ele falou, nossa, eu não tinha tido essa ótica. Porque é verdade, se o cara se ele rouba, ou se ele roubou, e ele tá falando comigo, ele me ensina a não roubar. Exatamente. Dizem que o mestre, a gente não sabe onde ele tá, né? Ele pode vir de qualquer lugar. Aquele que vem com ensinamento para você pode vir de qualquer lugar. Aí a gente precisa... Eu acho que a gente precisa olhar para a gente mesmo e ter humildade, assim, de entender que todos nós somos falhos, todos nós temos fraquezas, todos nós temos dificuldade, às vezes a gente não está dando conta também, às vezes a gente que é mãe não está, né, porque dando conta eu imagino quantas mães agora que podem estar assistindo aqui que estão com filhos com depressão, que estão lidando com jovens com ideação suicida, com essas questões, e o quanto isso, Wellington, para as mães porque mãe e pai ainda tem menos colo, né? Menos para onde correr, porque parece que você tem que saber, você é a mãe, você tem que ter a solução mágica, e não é assim, né? Não é. Você faz o melhor possível, impossível, e faz tudo o que você pode, mas é isso, você não é Deus, né? Verdade, a gente não consegue mudar, né? A gente não tem. A história, né? Não temos esse poder, a gente... E esse é um lugar, assim, quando aconteceu, quando eu perdi minha filha, assim, logo que eu consegui, porque eu passei muito tempo tentando pôr o nariz para fora d'água, né? E quando eu tive alguma energia, eu comecei a fazer uma ação com mães e pais que perderam os filhos para o suicídio, que a gente chama de sobreviventes. Olha que nome, né? Sobreviventes são pessoas que vivem e hoje em dia, como os índices, infelizmente, eu falo infelizmente, os índices de suicídio estão aumentando de uma forma alarmante, né? Em 9 anos aumentaram 45%. Isso do que é notificado, porque suicídio é subnotificado. As pessoas não notificam. Por quê? Porque é tabu. Verdade. Porque, como é tabu, ninguém pode falar, né? Então, com esse crescimento, a gente começou a ficar mais próximo, a gente começa a ter famílias perto que você ouve falar, não é? Você ouve falar aqui na igreja, no culto, no lugar que você frequenta. Um pastor, crianças. Isso. E aí você está começando a aparecer mais, né, para as pessoas essas histórias. E aí o que a gente faz com isso, gente? A gente traz para a luz. A gente coloca luz,
naquilo. E esses encontros, ele é presencial, era online? Como que eram presenciais. Presenciais? Quer dizer, os que aconteceram até hoje foram presenciais e foram em São Paulo. Aí eu trouxe amigas e amigos que são de teatro, a gente fez uma coisa, e outros que são são terapeutas, todo mundo veio assim apoiando, a gente fazia um encontro, passava o dia com essas mães e pais, nos primeiros encontros vieram só mães, e a gente fazia uma roda de conversa, a gente cantava, a gente dançava, a gente fazia coisas, sabe, assim, porque é preciso seguir vivendo, né? É preciso apoiar essas pessoas, porque é muito difícil continuar a vida depois que você perde um filho para qualquer, né, suicídio, ou seja, qualquer um acidente, qualquer outra coisa. E aí as pessoas também ficam, eu acho que tem essa coisa, meu Deus, como que eu vou ajudar, né? O que eu vou fazer numa situação dessa? O meu vizinho que perdeu o filho. O que eu falo? O que eu falo? Como que eu vou acolher essa pessoa? Eu não tenho experiência, eu não ouço nada falando. Não vou lá não, porque eu nem sei se eu falo uma bobagem, não sei o que eu faço. Então, por isso também, essas famílias, elas ficam muito sozinhas, né? Assim, vivendo isso muito isoladas, porque as pessoas têm medo de se aproximar. Então, isso é outra coisa que eu acho que a gente tem que mudar, que repensar, entendeu? Assim, eu tive amigos que achei muito bacana. No primeiro mês, eles fizeram um grupo e mandavam comida para minha casa, para eu não ter que cozinhar. E realmente, olha que pensamento bonito, cuidado, né? Que cuidado, porque realmente eu não conseguia, eu não tinha cozinhar, não tinha como, não tinha força, não tinha energia. Então todo dia chegava lá, chegava uma quentinha, uma marmita, uma coisa, chegava comida. Durante um mês eles mandaram comida para mim, eu falei, gente, mandavam flores. Que legal. Ou só falavam, estou aqui. Todo dia de manhã se entrava, estamos aqui, eu estou aqui, se você precisar. Nossa, né? É muito bom. Porque é muito difícil você ter um olhar diferente ou um olhar positivo perante ao caos, né? Sim. Você ter uma outra ótica. Sim. Eu já falei isso em algum podcast, mas o meu pai, quando ele amputou a perna, o médico chegou, tava eu, minha irmã e minha mãe, e ele virou e falou, o seu pai que tem que decidir, vocês não conseguem decidir por ele. Nossa. E aí o médico conversou, explicou, meu pai achou que ia perder o pé, aí o médico falou que ia ter que ser para cima do joelho, então isso já foi um baque maior para ele. Sim. E ele já estava 30 dias sem dormir, à base de morfina. Nossa. E aí quando o médico saiu, ele falou, filho, eu acho que eu vou esperar mais uma semana. E o que falar para uma pessoa dessa que vai perder um membro? Nossa. E aí eu falo que eu sou muito ungido por Deus, né, pelo Espírito Santo, porque nessa hora tem que ter muita sabedoria. O que você vai falar para uma pessoa dessa? Aí eu virei para ele e falei, pai, o que o senhor decidir, eu tô com o senhor. Se o senhor falar que quer esperar mais uma semana, não tem problema. Eu, na situação do senhor, durante 30 dias que eu tô acompanhando aqui, que o senhor não dorme, que o senhor sente dor, eu resolveria amputar a perna. Mas a decisão é sua. Estaremos com o senhor mais uma semana, o que o senhor precisar. Agora, olha por um outro olhar. Quanto tempo Deus deixou o senhor ficar com as duas pernas? Aí ele olhou para mim e falou, 68 anos. Eu falei, olha como Deus é bom, né? É bom. Ele deixou o senhor com 68 anos com as duas pernas, trabalhou, fez tudo. Agora o senhor vai ter que aprender novamente. Sim. Só que com uma prótese. Sim. Mas eu acho que o mais legal que você fez, Wellington, foi respeitar. Não é, você não falou de cara, não, pai, você tem que... Você tem. Vamos. E, entendeu? Essa generosidade de acolher ele, assim, né? Porque eu imagino ele devia estar com medo, ele devia estar assustado, ele devia estar, né, assim, e de ter essa gentileza, né? Você foi bem gentil com ele, no sentido de estou com você, de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Você não precisa decidir o que eu acho legal, nem o que eu acho bonito, mas eu tô aqui com você, do seu lado. Isso já é, né, reconfortante demais, né? E eu percebo que isso aconteceu, né? A gente conhece há pouco tempo, mas eu vi seu vídeo na internet,
né? A forma com que você... Tudo bem que você é um artista, né? Mas dá para ver nos seus olhos que você resolveu ressignificar. Sim. Você resolveu ressignificar. Agora, eu imagino, nesse encontro de mães e pais sobreviventes, aquele pai que talvez só tinha um filho, né? Hoje você tem mais 2 filhos. Eu tenho mais. Né? Eu tive trigêmeos. Trigêmeos, né? Eu não contei. A gente não conversou muito sobre isso, mas Não. você teve trigêmeos, né? Olha que é isso, né? Deus me deu 3, me deu um filho baseado, assim. E eu tenho 2 filhos que continuam aqui. Eu tenho 3, eu vou ter sempre 3. Sim. E sou mãe dos 3, serei sempre. Onde esteja a minha outra menina, eu sou mãe dela. Mas eu tenho 2 meninos aqui que são muito guerreiros também, que passaram por... Porque você imagina ser gêmeo, né? Trigêmeos, e de repente uma daquelas criaturas sai da cena. O quanto para eles foi também difícil. Eles tinham 16 anos, eles eram muito imaturos ainda. Mas é isso, fomos ressignificando juntos. E aí, obviamente, é importante falar de uma coisa que tá aqui aqui nesse lugar, tá aqui nesse negócio, transformando vidas através do conhecimento. Que a gente teve muito apoio de terapia, a gente, se cercou de apoio também de gente que é isso, que vive como vocês aqui, que trabalham para acolher, para ajudar a entender. A sua esposa, a Cíntia, que, né, tem essa sabedoria de estar ali e seguir do lado das pessoas em momentos críticos, em momentos... Sim. Então, é muito importante isso, porque quando a primeira coisa é essa, né? Se você está com uma ideação suicida, você não está vendo o caminho, e é possível para você falar para alguém, é possível que o caminho se abra até você chegar aqui, por exemplo. Sim. Com a Cíntia, e a Cíntia te acolher, Verdade. E te conduzir e te ajudar, né? Você vai chegar no CVV, que é o CVV, tá lá 24 horas, 188. Liga 188, vai ter alguém para te ouvir, né? E te ajudar também a ressignificar isso que você está vendo, porque essa campanha que eu estou fazendo é para produzir os livros de histórias em quadrinho, que tem uma linguagem super atraente para o jovem, porque eu fiz uma coisa bem baseada na minha experiência em cinema e tal, com um ilustrador muito bacana, sabe? Porque eu queria que fosse uma coisa que os jovens quisessem ler, uma história que eles curtissem, que eles se divertissem, que eles gostassem, e que fala sobre isso, sobre a possibilidade que todos nós temos de ressignificar isso que você está enxergando e vendo. Isso que você está enxergando passa, sabe? Isso é como se você estivesse olhando por uma janela do ônibus e assim, você dá um tempo, calma. Às vezes só parar, esperar. E às vezes o momento de você conversar com alguém é aquele momento que você não toma nenhuma atitude. Não faça nada, espera. A paisagem muda. É igual um céu com nuvem, muda mesmo, né? E às vezes a gente não tem maturidade para isso, para esperar e para ver que é isso, a vida está em constante transformação e a gente consegue mudar o ponto de vista, né? A gente consegue olhar de outra forma para as coisas. E a história da HQ é sobre isso, é sobre uma menina que não está vendo o caminho, não está achando a solução, e aí acontece, não vou contar, tá? Não vou contar a história, para não dar spoiler, mas acontece lá alguma coisa com ela que ela é convidada a olhar para o universo, para a vida de outra forma, e ela descobre que existem muitas realidades, né, possíveis dentro daquela realidade que ela está vivendo. E é esse o convite que a gente quer fazer para as escolas usarem essa HQ, né, essa história em quadrinhos, como pretexto para conversar com as pessoas, né, com os jovens, porque nas escolas também tem aumentado os casos de suicídio, infelizmente. E é legal você falar dessa história em quadrinhos, porque hoje ainda existe o tabu dos pais
que é assim, será que eu não falo pro meu filho, para ele não saber o que é e ele talvez ter o interesse em fazer alguma coisa, né? Igual droga. Tem pai que não fala do filho sobre drogas. E às vezes ele tá na escola, ele vai ouvir o quê? Falando sobre droga. Mas por que meu pai nunca falou? Então, a O que informação tem de vai diferente? chegar, Vai chegar, né? Vamos entender que não existe como manter essa pessoa dentro de uma bolha. Uma bolha só entrando. Hoje em dia não tem mais. Então, o que a gente precisa é começar a ir na frente. É ocupar o espaço com informações positivas, boas, com caminhos, com conversas, em vez de deixar esse jovem que já está deprimido, sabe, se sentindo péssimo, não vendo saída, ele vai lá na internet, ele vai achar o pior dos mundos, ele vai achar coisas muito ruins. Então, se a gente não ocupar esse espaço da conversa, do trazer o tema e falar, não, é com a gente mesmo, suicídio, é com a gente, não é lá no escuro, porque é engraçado, né? A psicanálise fala uma coisa muito bonita sobre isso. Ela fala que a interdição, aquela coisa que você esconde, é ali que o desejo monta, sabe? O desejo se encaixa. Então, quanto mais você evita, esconde, não fala, mais aquilo ganha força. Traz para a luz e fala. Vamos falar. Falar de droga, vamos falar de suicídio, vamos falar... Sabe? Porque aí você está conversando aqui com o jovem na sua casa, sabe? E ele se sente confortável de poder falar com você. Se ele não ficar, cara, ele vai falar com alguém muito menos estruturado, e aí realmente, aí porque esse limite é complicado, às vezes a gente não vê mesmo, sabe, Wellington? As pessoas acham que o suicídio não é uma coisa que vem um letreiro, uma mensagem, sabe, que existe, que fica claríssimo que a pessoa não é. Às vezes a pessoa faz um esforço, você vai na rede social da pessoa que suicidou e lá ela estava sorrindo e dançando e fazendo um esforço para parecer que ela está bem, né? Verdade. Então, assim, não é simples. E outra coisa que é importante falar aqui, assim, suicídio é multifatorial, né? Então, assim, não existe uma receitinha de bolo. O que eu posso observar no meu filho? Porque aí fica parecendo assim, poxa vida, mas aquela mãe que perdeu o filho para o suicídio, ela não observou essas coisas? Tinha uma receita de como salvar a criança? Não é isso. Existem muitas histórias. Eu, convivendo com essas mães, eu vi histórias assim de pessoas que fizeram o impensável, sabe? As coisas. Eu imagino. A pessoa. Então a gente não pode também julgar essas pessoas. Que eu acho que é importante a gente ter isso em mente, que assim, as pessoas fazem todo o possível, né? Tudo que elas podem, que elas sabem fazer naquele momento. Que elas têm condição. Nós não somos perfeitos, que de novo, nós não somos Deus, né? Nós somos falhos, nós somos frágeis também. Então, assim, eu acho muito importante que todo mundo fale, que todo mundo converse, que a gente crie uma rede em que as pessoas que estão vendo isso aqui possam falar, mandar mensagem para o Wellington aqui, para a gente Gencast, olha, socorro, preciso de ajuda, eu não sei como é que faço, eu não, sabe? Pra gente transformar isso num movimento. Divulgar, né? Porque até, às vezes eu deixo para falar para as pessoas curtirem, compartilhar, comentar, deixo para falar no final, mas eu percebo que as pessoas chegam no final, elas acabam esquecendo. Por mais que o vídeo é um vídeo interessante. Então, se você chegou até aqui com a gente, né, tá ouvindo aí uma pessoa que passou por isso, que tem bagagem, curte, compartilha, envia para uma pessoa que talvez você ache que ela tá um pouco quieta, que ela tá com algumas coisas diferentes de tempos atrás, né? Porque é aquilo que você falou, não tem uma regra, né? Não tem, mas se você sentiu que aquela pessoa tá precisando de um acolhimento, eu acho que esse é um bom pretexto para ela. Manda o vídeo, fala, olha, se quiser conversar, estamos aí, vamos conversar. E a gente abordou muito tema aqui sobre jovens, né, e crianças, né? Então hoje você pega
criança com 9, 10 anos que já tem ideação suicida e os pais nem imaginam. Sim. Nem sonham com isso. Não sonham. E nos adultos também, o que eu tenho percebido, né? A nossa vida parece que ela está cada vez mais corrida. Sim, né? Nossa. E aí quando você analisa, você tem as tarefas do lar, você tem filho, você tem esposa, você tem o trabalho, você tem a meta do mês que você tem que atingir, você tem um monte de coisas, você tem que levar seu filho no esporte, você tem que levar no inglês, você tem que... Quando você vai ver, a sua vida tá tão corrida Sim. que você não consegue te falar, Nana, vamos tomar um café Não no é? domingo? Aí você fala, não, peraí, deixa eu olhar minha agenda. Ixi, ó, eu só tenho para novembro. Então, Não é? Eu falo que a vida, se a gente não tomar cuidado, ela tá perdendo um pouco o sentido. Sim, aí você falou tudo, porque é sobre isso também, sabe, Wellington? Da gente se perguntar, não é só assim, porque fulano se matou. É assim, que mundo que a gente está construindo ao nosso redor, que vale a pena. Sim. Que para todo mundo, para todos nós, a gente fala assim, vale a pena viver. Então, isso está nesses detalhes da gente, né? Que mundo a gente está construindo, que a gente vive correndo com o celular aqui, a pessoa está do lado, você não está vendo a pessoa, e você não tem tempo, e você não tem tempo para os amigos, e você não... Sabe? Então, essas coisas eu acho que são pequenas ações e gestos que a gente pode fazer. Sim. E pode mudar. Agora parei, vou pôr um limite nessa correria louca. E vamos sentar aqui na mesa, a família, todo mundo, vamos conversar, afiado, vamos falar, né, fazer nada, vamos sentar ali no sol, vamos, sabe? Você viu, na pandemia nós fomos obrigados, né? A conviver todo mundo junto. Tinha muito pai que não conhecia o filho, que começou a conhecer, Sim. que não sabia o tanto de coisa que a esposa fazia em casa, ele começou a vivenciar aquilo. Exatamente. Eu, particularmente, não tinha muita noção. Mas quando você fica, você tem que fazer café da manhã. Aí quando é umas 10 horas, eles estão com fome novamente. Sim. Aí você faz, daqui a pouco já tá pedindo almoço, aí você fala, filho, mas você não acabou de tomar café? Não, mas eu tô com fome. Aí você faz, aí depois é o café da tarde. Aí daqui a pouco é a janta e um chá para dormir, ou um bolacha, alguma coisa. Sim. Quando você vai ver, é um monte de louça. Então, a Sim. tarefa foi legal esse período para ver isso. Para os homens, né? Ter essa percepção de que realmente a vida de uma doméstica, ou a vida de uma mulher que fora o trabalho ainda tem que se dedicar em casa, que é pesado. Pesado. É pesado. Exatamente. Então, quando você para e se aproxima, você enxerga o outro, né, a dor do outro, a dificuldade do outro. E isso é a base da empatia que eu acho que assim, é o que o mundo está precisando de. Sim. Muito. Nós estamos ficando todo mundo isolado na caixinha com as suas metas, o que eu preciso ser, onde eu preciso chegar, o que eu preciso fazer, né? E assim, isso torna a vida muito árida para todos nós. Sim. Né? Para todos nós, porque não tem limite. Quando você fala corre, não tem limite. Esse sistema onde a gente vive mergulhado nele, ele vive disso, da nossa ansiedade, da nossa necessidade de ser maior, de ser melhor, de ganhar o prêmio, de ganhar mais dinheiro, de comprar mais carro. A quem que isso está alimentando, né? Para quem que isso serve? É para você mesmo, né? Assim, então, eu acho que essas questões também têm a ver, né? Tem a ver porque o suicídio aponta, quando chega no limite do não dou conta mais. Os homens, você estava falando das mulheres, mas quem mais se suicidam são os homens. Sim. Né? Porque é um peso, uma demanda e uma impossibilidade, inclusive, de falar de expor o sentimento, de falar do que está sentindo. Né? Então, chega uma hora que o cara não aguenta. Explode, né? Não dá mesmo. E ele vai acumulando, né? Eu falo que melhorou bastante a questão do homem estar falando, do homem em 2021 ou 2022, não sou muito bom de data, eu criei um grupo para homens casados, porque eu vi que pós-pandemia tinha muita gente se separando. Né? E aí eu criei um grupo, era um encontro online a cada 15 dias, era das 7h30 até as 9h30, 10 horas, às vezes estendia um pouco, mas pra gente trocar essa ideia.
Legal. E não foi um negócio que eu divulguei. Wellington, eu posso chamar um amigo? Então a gente tinha gente do Amazonas, a gente tinha gente de Ribeirão Preto, Campinas. E os homens vieram. E eles vieram, né? E foi até legal que tem um amigo meu que deve estar assistindo ou vai assistir, que a esposa brigou com ele, falou, poxa, você já chegou tarde, que você estava numa reunião, agora você vai entrar na internet de novo. Ele falou, não, amor, é um encontro de homens casados, pra gente trocar uma ideia. Não, pode. Ela falou, não, pode ficar. Que bacana, isso é muito legal. E aí foi legal porque dos 8, 3 faziam terapia. E aí eu estimulei eles. Por que você está fazendo terapia? Não, eu estava dirigindo na Bandeirantes, simplesmente fui passar na cancela, o carro parou, eu travei os braços, as pernas e não consegui sair do lugar. Meu Deus. Olha, imagina para a pessoa chegar nesse nível. Assim, Aí o outro com síndrome do pânico. 32 anos, 1 ano afastado do trabalho. Eu achei que era só do trabalho. Não, 1 ano sem pôr o pé na rua. Nossa, então, tá cheio dessas histórias, só que ninguém sabe, porque essa pessoa que tá 1 ano, ela está sofrendo no escuro, porque ela não pode vir falar, né, para os amigos, ela não pode falar para a família, ela não pode falar para ninguém, né? E aí é de entender que essa solidão agrava gigantescamente o quadro, né, de uma pessoa. Isso tem muito a ver com a infância, né? Se você vem de uma infância onde seu pai fala, não chora, moleque, quem chora é mulherzinha. Então você já está rebaixando mulher, que só mulher que chora, e que você não pode ter esse choro. Sim. E aí existem alguns gatilhos, né? O Augusto Cury que sempre fala, né? Que são as memórias killer, né? A gente não tem como apagar uma memória. Só se você tiver algum problema isquêmico ali, né? Exatamente. Que você, um AVC, aí você vai esquecer. Agora, fora isso, não. Sim. Agora, imagina, você querendo chorar, o que vem na sua cabeça? Lá na infância, no subconsciente, meu pai falava que quem chora é mulherzinha. Exatamente. Eu não quero chorar, eu não vou chorar. E aí você acaba se fechando naquele mundo. Eu já conheci também pessoas que estava devendo para o banco, o dinheiro que ele tinha guardado, ele investiu e perdeu. Olha. E aí? A mulher nem sabia. Nossa. Aí a pessoa... Aí é um caminho para ele falar, quer saber? Então eu vou... Exatamente. Eu vou executar porque eu não tenho, porque se eu falar com ela, ela vai brigar comigo, eu não tenho como dar um presente ou uma situação melhor pro meu filho, o meu trabalho não está fluindo. E tem uma coisa, eu acho, Wellington, de você se permitir falhar, se permitir errar, se permitir falir, se permitir não dar conta. Sim. Porque é isso, se a gente vê a história, tem várias pessoas que são muito bem-sucedidas na história e que falharam, que quebraram muitas vezes e que foram pro brejo e que, sabe, e que passaram por aquilo, né? Mas dependendo do tanto que você foi criado para não poder não dar conta, não poder ser fraco, aí realmente, quando aparece uma situação dessa, tá só morrendo, né? Só desistindo da vida. Não tem outro caminho. Porque não tem outro caminho. Então, não, a gente precisa dizer para os meninos isso. O menino forte, o menino poderoso é o contrário, é aquele cara que, tudo bem, se acontecer de perder tudo, se acontecer de ele não ter rumo, ele vai parar, ele vai esperar, ele vai se abraçar, ele vai falar, não, eu sou maior, eu sou bacana, eu sou legal. Aconteceu, a gente erra, a gente perde, mas, né, ele ter essa, né, porque isso salva uma vida. Sim, salva. Não é? Eu acho que E o acolhimento, né? E o acolhimento. Porque se você não tiver ninguém que te acolhe nesse momento, alguém que vai brigar, eu não te falei. Não é? Você foi fazer aquilo lá, eu já tinha te avisado. Então, quer dizer, você está jogando a pessoa mais para baixo. Mais para baixo. Eu, uma vez, ouvi também uma parábola bonita falando de que a gente tem um olhar lá de cima, né? Eu não vou definir como nenhuma religião específica, mas eu vou falar que como se fosse uma alma, como se fosse algo da gente que está olhando lá de cima e que é generoso. Sim. Mesmo que ela sopre na sua orelha assim, fala, olha, o caminho não é para ir, é para a esquerda. Aí você fala, mas é direita, eu tô achando que é mais rápido que ir pela direita. Ah, tá. Então tá. Aí vai para a direita, quando você chega lá, a ponte caiu. Não era pela esquerda.
Mas essa criatura maior, ela não te julga e fala, você... Isso aí, Ela não fala, tem ok, julgamento. beleza, vamos voltar agora e vamos pegar a esquerda. É verdade. Isso é amor, né? É. Isso é acolhimento. Isso leva uma pessoa a realmente a se tornar muito poderosa, Sim. né? Eu acho, quando a gente olha com esse olhar, né? E esse é o olhar de mãe, né? Sim. Porque a mãe fala pro filho, leva o guarda-chuva que vai chover. Aham. Então baita de um sol. Ele não leva, chove, não falei? Né? Ou faz alguma coisa errada, quem que vai acolher? A mãe. Ou tem um casamento que não foi bem sucedido, quem que vai acolher? A mãe. A mãe. Então, talvez a gente precise. E aí volto nesse tema, porque assim, quando você perde um filho para o suicídio, você é muito testada nesse lugar, assim, porque realmente você continua sendo mãe daquela criatura. Sim. Você perdoa, você fala, ok, é uma escola. Uhum. Não existe um lugar assim da gente crucificar ninguém, sabe? Assim, em momento nenhum, de nenhum erro que você, entendeu? Tudo é humano e a gente pode respeitar as pessoas nas suas dificuldades, nas suas incapacidades e tal. E eu acho que isso é uma coisa muito de mãe, que a gente está precisando de uma sociedade mais mãe, né? Verdade. De uma empresa mais mãe, de um monte sabe, de ser mais mãe mesmo. A gente estava falando das empresas, que é um lugar também, empresas, escolas. Suicídio não é uma coisa que está acontecendo só entre jovens, né? Uma coisa que está burnout nas empresas. Uhum. Por quê? Porque é isso, vamos, vai. Gente, né? A gente precisa ser mais mãe, né? Peraí, não estou dando conta. E parar, né? Assim. E se você pegar esse lado de ser mais mãe, se você pegar antigamente, eu pego na época da minha mãe. Antigamente era muito assim, o homem tinha que trabalhar e trazer o sustento, e a mulher tinha que educar, tinha que dar carinho, né? E isso com o tempo foi perdendo. Né? Então hoje você vê o marido disputando com a mulher, quem trabalha mais, quem ganha mais, se você pode, eu também posso, e quem vai ficando esquecido nessa história? A criança. A criança, exatamente. Eu conversando com um amigo meu, ele comentou uma história que ele ouviu também, que a filha tentou tirar a vida tomando vários remédios. E aí depois na terapia ela chegou para psicóloga e falou, esse foi o único dia que minha mãe me deu atenção. Olha que forte. Nossa, é muito forte. É muito forte. Sim. Por quê? Porque nos dias de hoje, às vezes a mãe deixou de ser mãe. Porque ela é mais talvez um funcionário de uma empresa, é mais pensando nela e acaba esquecendo quem está à volta, né? Eu acho que é um lugar que tem que ser da mãe e do pai, né? Sim, esse a mãe e o pai. Nenhum dos dois tem que estar o tempo inteiro fora, o tempo inteiro na empresa, o tempo inteiro... Porque eu acho que eu tenho visto muito hoje também, muito bacana, assim, os homens se envolvendo mais de perto nesse lugar do afeto, porque aquilo que você falou, essa mulher, além dela estar trabalhando fora, porque muitas não têm, né? A gente vive num país onde muitas nem têm essa figura do homem, elas são sozinhas ali cuidando daquilo tudo, mas assim, esse lugar dos dois, né? Olharem para esse lugar, porque muitas vezes eu lembro muito também assim na casa de amigos meus, que o pai estava sempre trabalhando, ele chegava no fim da noite, estourado, passava direto, ia para o quarto, porque ele estava cansado, porque ele trabalhava o dia inteiro, não sei o quê. E como era difícil, né, ter essa proximidade com o pai também. A gente precisa achar um lugar no meio do caminho para todo mundo, para a gente poder estar mais junto, eu acho, né? Assim, pai, mãe, filho, poder trocar, poder conversar mais, né? Eu acho que tela e mais contato. Menos tela, né? e menos correria no mundo, na vida, né? E é óbvio que isso não é uma responsabilidade, é uma responsabilidade de todo mundo, das empresas, por exemplo. Esse pai, essa mãe trabalham numa empresa onde ele tem que estar
entendeu? Trabalhando 24 horas por dia, porque agora o trabalho é online, porque agora ele não tem mais. Então ele está em casa, ele está ligado, ele tá no fim de semana, ele está respondendo. Que lugar é esse que a gente está colocando as pessoas, onde a pessoa não pode mais ter sabe assim, viver a família, estar com a família? Porque eu fico vendo uma coisa que acontece também hoje. Hoje em dia, para ter o padrão, manter o padrão, Wellington, que a gente precisa dar para os filhos, tem que estar os dois trabalhando e muito, né? Porque assim, você vai pagar o curso de inglês, o curso de não sei o quê, coloca na área, ele tem que fazer não sei o quê. Não dá. A grana não dá, entendeu? Então, assim, pra que tanta coisa também? Né? Assim, por que não pode ser tudo mais simples? Porque se eu tenho que arcar com esse peso, eu vou ter que... Tem que todo mundo trabalhar muito. Sim. Muito, para poder pagar no fim do mês a conta que vem, né? Então, acho que é uma oportunidade da gente pensar sobre o mundo mesmo que a gente quer viver, enquanto o mundo está dando conta da gente. Daqui a pouco o mundo... Já está mostrando já, né? Não é? Agora é enchente, agora é queimada. Isso, o planeta não dá conta. Não é só o ser humano, não é só o seu filho adolescente que não dá conta. Ninguém está dando conta e o planeta não está dando conta dessa velocidade, dessa correria, dessa... Sabe? Verdade. A gente está botando fogo, queimando as relações, os afetos, as pessoas, o planeta. Está na hora da gente mostrar, acho que essa inteligência humana, né? Dos Homo sapiens, mesmo falar, mostrar a nossa inteligência e parar, né? Parar um pouquinho, pisar no freio, parar, opa, descansar. Parar de correr atrás de quê, né? Verdade. E rever e fazer mais coisas como essa, que gente sim, cast. É verdade. É verdade. Compartilhar conhecimento. Isso. Fazer com que as pessoas parem para refletir que a internet não tem só coisa ruim, né? Isso. Porque se a gente não toma cuidado, os algoritmos vai ali, ó, vai te perseguindo, vai te mandando vídeo. Só manda coisa ruim. Porque assim, ruim. O que vende? O que dá ibope? É briga. Se tivesse eu e o hétero batendo boca aqui, verdade. Isso ia bombar e esse negócio ia ser levado para todo lado e tal. Não é isso? Verdade. Aí vamos todo mundo bater boca, todo mundo pegar os vídeos violentos e botar aqui. O que nós estamos construindo? Começa a clicar em coisas boas, começa a assistir coisas boas, que o algoritmo vai começar a trazer coisas boas. Ô, Nana, eu queria que você falasse um pouquinho aí. Teve esses 2 livros, eu falei que eu tô... Prateleira ali vai ficar cheia, porque todo mundo que tá vindo aí, que escreve, o pastor que veio, o pastor Chaguri trouxe 2 livros, o Robson, meu amigo, trouxe também, aí veio o Rafael também, o Rafael Quezada também trouxe livro, eu falei, nossa, eu vou voltar. Livro é a coisa mais linda. Me fala um pouquinho, qual foi o primeiro, Nana? Então, o primeiro livro foi esse né? Aqui. Só as magras e jovens são felizes. É uma brincadeira. Olha, cuidado, hein? É uma provocação. Vai vender muito esse É uma provocação justamente sobre isso. Porque a gente vive a ditadura do corpo, a ditadura de tudo. Então, se você tá na mídia, você tem que ser magra, você tem que ser jovem, senão acabou. Né? Senão não interessa. Então, essa é uma provocação para isso. E O Céu Não É Lugar, que é o meu segundo livro. Eu tenho um outro livro de poemas também, que são livros desse blog que eu comecei a escrever e colocar lá, que tem onde eu junto essas 2 coisas, que é o meu conhecimento de psicologia, minha experiência com autoconhecimento, meus estudos de filosofia, que eu estudo muito e tal, e eu transformo isso em mensagens poéticas. Que legal. E essas mensagens poéticas estão lá no blog, que chama Senhorita Safo. Se você digitar Senhorita Safo, que é uma personagem que eu criei para falar das coisas e para falar das dores, sabe? Para falar das dores, para trazer elas para a luz. E falar, porque é isso, lá na Senhorita Safo você vai achar muito disso, assim, quais são as nossas dores e como que eu fui aprendendo a lidar, entendeu? Para a gente compartilhar isso com outras pessoas. Então é isso, tem esses 2 livros, lá também você acha como chegar nos livros. A gente vai depois colocar, eu vou falar com a produção aí, pra gente colocar na descrição no YouTube,
a vaquinha. O link da vaquinha. O link da é vaquinha, importante. vamos colocar também esse do blog também. Maravilha. Tem um QR Code na tela aqui no canto, baixinho aqui. Ah lá, vai ter nesse canto ou nesse canto. Vai ter um QR Code. Peraí, ele tá do lado esquerdo, desse lado aqui. Desse lado. Aí, então, ó, aqui ou aqui. Ó, aqui, por aqui. Então, eu queria dizer, isso é importante. A vaquinha funciona assim, tem desde R$10, que é você fazer uma contribuição simbólica para ajudar a gente a levar as histórias em quadrinhos para as escolas. Você pode comprar uma para você, você pode comprar uma para você e mandar uma para a escola. Tem vários caminhos lá para você ajudar de várias formas então, você participar. Só para entender, eu posso ajudar com dinheiro e eu não vou ter nada e essa história em quadrinho vai para uma escola. Você chega lá, por exemplo, R$10. Tá. R$10 você vai estar ajudando a gente de 10 em 10, a gente junta a grana para produzir uma história em quadrinho e mandar para a escola, por exemplo. Legal. Não, eu quero ter o livro da história em quadrinhos, porque ela é um livro lindo, assim, com o ilustrador que fez, que é meu amigo, a história é linda e as ilustrações são lindas. Eu quero. Então você pode comprar uma para você. Eu quero comprar uma para mim e quero mandar uma para a escola. Aí você, entendeu? E aí vão tendo valores diferentes que você consegue fazer. E lá tá tudo explicadinho, né? E tá tudo explicadinho. Lá tem vídeo, lá tem apresentação da gente, lá tem estatísticas de suicídio. Tá tudo nesse link que nós vamos deixar na descrição. Na descrição, né? E pela que a produção falou, vai ficar aqui o QR Code. É isso, o QR Code é lindo. Aponta e vai lá conhecer. A campanha tem sido um sucesso e eu tenho certeza que a gente vai poder fazer uma coisa legal que também quer ajudar os professores, porque dentro da escola é o lugar onde isso eclode, sabe? É o lugar onde essas questões... Então, assim, dá um apoio para os professores, um apoio lúdico, um apoio artístico, para o professor poder trazer essa discussão e conversar, entendeu? Que eu tenho certeza que vai ser um caminho bacana também para a gente jogar para baixo essas estatísticas que estão subindo muito. Com certeza. Então você tem mais um bom motivo para compartilhar esse vídeo, para curtir, para colocar nos comentários. Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aí nos comentários que a gente vai estar lendo, a gente vai estar respondendo. E a gente também fazer a boa ação, né? Eu falo que... Qual é o projeto social que você faz hoje? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. Eu estou fazendo algum projeto social ou eu só estou ajudando alguém no farol com R$5, com R$10? O quanto que a gente é tão abençoado que eu sempre peço lá em casa, né, para que Deus me abençoe para que eu possa abençoar a vida de outras pessoas. Isso. Então, e caminhando aí para o final, né, eu falo que ultimamente os bate-papo aqui está sendo bem interessante, é um conteúdo bem bacana, mas é claro que depois nos bastidores a gente vai conversar mais um pouquinho, né? Comer eu sempre bolo. Falo, comer Tem bolo. Bolo aqui super... É isso aí, um bolo, um chazinho, um café. O que você pode deixar de mensagem do que você aprendeu com a sua história de vida, com aquilo que você ressignificou, para as pessoas que estão aí assistindo a gente? Eu sei que você já falou muita coisa, mas sabe aquele... Sim, pra gente fechar... Fazer o fechamento com chave de ouro? Sim. Então, eu queria dizer, eu acho que principalmente para os jovens, então eu vou falar bem para os jovens que possam estar ouvindo, que não é sobre você fazer nada gigantesco e resolver, porque as coisas não se resolvem assim, vou ficar magra de hoje para amanhã, ou terminou o namoro e eu vou resolver. Não é sobre isso. É sobre mais um dia, sabe? Espera essa coisa gigantesca. Às vezes a gente fala, a minha outra filha fala assim, deita no chão e fica olhando pro teto. Não fica pensando em formas de resolver, em formas de caminhar, só fica quietinho, espera, porque essa vida aqui é sobre as coisas passam as boas, passam as ruins, mas as coisas
passam, né? Então, eu acho que o que eu aprendi foi isso, assim, teve momentos que doeu muito, teve momentos que eu não quis viver mais também, quando eu perdi minha filha, pra ser honesta com vocês. Teve horas que eu falei, não quero, não tenho condição, eu não dou conta, eu não vou dar conta disso. E acontece, assim, só boiei, sabe quando você boia? Tem hora que não é sobre sair nadando para chegar na praia, é sobre boiar de costa e esperar. Né? E assim foi, assim, a vida foi passando e cá estou eu. Fico muito feliz, né, da gente estar trabalhando em cima de um tema tão delicado, mas falando com uma delicadeza igual você fala, a sua forma de se expressar. A gente sabe que não foi fácil, não vai ser fácil, né? Mas a forma com que você enxerga a vida, ela é um exemplo para muita gente. Não só que está passando por um suicídio, que está passando por um momento difícil, que está passando por um desemprego, que está passando por um trauma, por uma doença, né? Que existe saída, né? E a gente tem que aproveitar todos os dias como se fosse o último dia, né? Porque a gente não sabe quando ele vai ser. Não, todo dia é o último. Então, Nana, muito obrigado, que Deus abençoe, fiquei muito feliz. A produção. Ó, para que os anteriores não fiquem com ciúmes, tá? Eu pedi para fazer para cada um de vocês, vou enviar para casa, quem quiser passar aqui e retirar. Mas você foi a primeira a receber. É muito lindo, é muito lindo. É essa caneca aqui, ó, que tem o microfone e esse cérebro colorido, ficou que é a legal, coisa melhor, né, do mundo. É muito gostoso. Muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço. E não poderia deixar de agradecer também a Clínica Gentilmente, né, que cede esse espaço aqui pra gente. Né, tem que fazer o jabá da minha esposa, né? Porque senão depois você sabe como que é. Vou ter problema em casa. Também agradecer ao Audiocast, que está ali nos bastidores, que sempre nos dá um apoio, que está ali com a gente. Agradecer a Deus também pela oportunidade e até o próximo episódio.